Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é diferente, porque é a primeira vez que nós vamos fazer o Leadercast aqui do lado oposto do estúdio, não vai ser lá dentro, vai ser aqui fora. E é com um monte de gente, né? Sim. Um Leadercast crowded, né? E vamos fazer em vídeo. Inovando até nisso. Isso aí. Então, você que está ouvindo a gente sem vídeo deve notar uma diferença no áudio, que não é o áudio normal, mas é um áudio capturado por uma Super Hero 4 da GoPro, né? E vou começar o programa como eu sempre começo. Vocês sabem que tem 3 perguntinhas que são as fundamentais, as únicas que a gente não pode chutar, que é: quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Vamos lá. Bom, prazer, Luciana. Meu nome é Daniel Arcoverde. Tenho 29 anos. Eu sou um dos fundadores do NetShowMe junto com o Rafa. Então, a gente está empreendendo já há 5 anos esse negócio. Como é que você se apresenta? Dá o cartãozinho de visita? Eu sou o quê? Normalmente eu falo, sou fundador do NetShowMe. Bom caminho. Queria agradecer primeiramente a oportunidade aí. Sim. Prazer, pessoal. Meu nome é Rafael Belmonte. Eu também tenho 29 anos. E um dos co-founders aí de NetShowMe também. Legal. A gente costuma falar que a gente se divide muito bem. O Dani toca a defesa, eu toco o ataque. Então, tem uma pessoa que é a ordem e outra é o progresso. Então a gente se divide muito bem já desde o começo da empresa. Vocês sabem que eu ganho de vocês, né? Porque 29 com 29 dá 58, eu tenho 62, então ainda estou ganhando. Verdade. Ainda estou à frente, né? Mas vamos lá, deixa eu entender a história de vocês aí. Eu convidei os dois para cá porque a gente está fazendo umas transações, nós estamos criando algumas coisas juntas aí, e eu queria bater um papo com 2 caras que eu não os conheci recentemente, e aí tive uma surpresa de ver que os dois estavam até o pescoço nesse lance de startup, de fazer a companhia nascer e criar. E eu não sabia, mas a gente, por uma tremenda coincidência, eu descobri que a primeira transmissão que eu fiz dentro desse estúdio aqui 3 anos atrás, acho que foi em 2015, uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu fiz uma transmissão aqui e eu acabei usando a NetShowMe e eu não me lembrava. Eu fiz a primeira, foi tão complicado a primeira vez que por telefone eu conversei com ele, e agora que a gente foi conversando, cara, acho que a gente falou uma vez e acabei descobrindo que a primeira transmissão foi NetShowMe. Mas deixa eu pegar vocês lá de trás. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo. Paulista daqui mesmo, Paulista. de que bairro, cara? Eu nasci na Avenida Paulista, no Santa Catarina. Morei até mais ou menos uns 7 anos, depois fui para Recife. Aí fiquei 5 anos lá e voltei para São Paulo. Não pegou o sotaque não, cara? Não, peguei. Meu apelido quando eu voltei era Recife. Mas logo, como eu era novo, tinha 12 anos, em 6 meses eu já estava falando de volta o sotaque daqui. Perdeu o ficou com porta. Exatamente. Né? Nasceu onde? Eu nasci em São Paulo também, no bairro do Tatuapé. Opa. Aí foi até aos 27 anos na casa dos meus pais. Aí eu casei recentemente, em 2017. Aí agora estou morando perto do Allianz Parque, glorioso Palestra Itália. O torcedor do Palmeiras foi morar perto do estádio. Isso é coisa maravilhosa. Isso é raiz, né? Você tem irmãos? Tenho, muitos. O que teu pai e tua mãe fazem? Eu nasci numa família, meu pai e minha mãe são policiais federais, né? Minha mãe faleceu em 2001, então depois de uma doença, câncer. E meu pai continuou nativo, aposentou já faz mais ou menos uns 5 anos. Sim. E eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Exatamente. Os 2 eram policiais federais, quer dizer, eram servidores públicos. Servidores públicos. Não é de empreendedorismo nem outros dois. Empreendedorismo. Tá. E você é o mais novo, mais velho, no meio? Onde é que você está nessa escala? Da turma que mora em São Paulo, eu já fui o mais velho. A gente descobriu que tinha um irmão e uma história longa, mais velho que eu, mas tem mais uma menina mais velha que mora em Salvador. Sim, seu pai anda dando uns tiros por aí. Longa história. Você tem irmãos? Eu sou filho único, mas meus pais tiveram um filho antes de mim e acabaram perdendo. Mas filho único, ao lado do Tatuapé. E costumo falar que eu não tenho tanto o hábito assim de filho único mesmo. Eu era mais despojado, querendo estar com os amigos. O que o seu pai e sua mãe fazem? O que eles faziam? Né? Sim, meus pais são advogados, só que só minha mãe exerce a profissão de direito. Ela é advogada de marcas e patentes, de propriedade industrial. Tem a própria banca dela? Tem o próprio escritório dela, e por sinal a nossa advogada de marcas. Legal. Ela que fez o registro do NetShowMe lá em 2013, um pouquinho antes da gente efetivamente começar. Não, foi 2011 ainda o registro. A gente ainda
registrou quando a gente estava na época da GV, estava na faculdade. E meu pai acabou indo para o ramo de gráfica. Ele acabou exercendo direito comercial durante 2-3 anos depois de formado, mas a família dele tinha uma gráfica na época. Ele acabou entrando na parte do comercial, de vendas gráficas. Aí acabou crescendo, aí acabou saindo da gráfica dos pais, da família, e indo para uma gráfica que está até hoje, está há 32 anos. Bom, tem um bichinho de empreendedor aí. A tua família tem um bichinho? Dos dois, né? Minha mãe também está com o escritório dela já há 20 anos, e meu pai empreendendo aí num setor que ladeira abaixo, né? Que é o setor de indústria gráfica. Então está tendo que tirar leite de pedra aí. Eu comecei dentro de gráfica, cara. Eu comecei dentro de jornal, e vivi o auge desse período aí, né, cara? Eu fazia pestape com cola de sapateiro. Entra no Google depois pra ver o que era, mas olha, lá atrás, bicho, né? Nos bons tempos. Qual era o apelido que você tinha quando era moleque? Tive vários durante a vida. Criancinha, já bem molequinho. Cabeça. Caraca, tinha uma cabeça um pouco avantajada. Cara, eu nunca, assim, fui de ter muito apelido, assim. Era mais Rafa, acho que o meu nome já era convidativo a encurtar. Eu não lembro de ser chamado de alguma coisa. Minha cabeça também, minha cabeça é um pouco avantajada, mas era mais uma zoeira do que tipo um apelido de que todo mundo me chamava de cabeça. O que o Cabeça queria ser quando crescesse, cara? Quando eu era moleque, eu jogava bola, adorava que ia ser jogador de futebol. Isso moleque eu tô dizendo até uns 7 anos de idade. Sim. Depois eu comecei a entrar no ramo da música, que por um momento eu quis ser um rockstar. Tive banda por quase uns 8 anos, banda de colégio. Sim. Mas entrei no ramo fui estudar administração de empresas, eu sempre tive muito apreço, eu olhava empreendedores, histórias de sucesso, via que muita gente bem sucedida. Foi intencional, então, essa tua escolha de... Foi. De um dia parar, e essa seria a próxima pergunta, Sim. tá? O que eu vou ser quando crescer? Você olhou para aquilo e falou, vou fazer administração. Eu olhava muitas pessoas, amigos da família, alguns parentes, eu via que todo mundo que estava no ramo empresariado, pessoal de indústrias diferentes, tinha um sucesso e eu achava interessante, eu admirava. Só que quando eu fui para a faculdade, por muito tempo eu nem pensava em empreender. Eu pensava em entrar no mercado financeiro para virar banker, trabalhar em algum fundo, e a gente acabou tendo por esse caminho, né, no começo da carreira. Mas a gente não aguentou, e o bichinho do empreendedorismo, e a vontade principalmente de olhar o que estava acontecendo com a internet, e motivou a gente a largar tudo e entrar nesse ramo. Nós vamos cutucar isso aí. E aí, o que o Rafinha queria ser quando crescesse? Cara, desde piloto de rally, de jogo de videogame, eu me inspirei em quero ser piloto de rally, porque eu via que era muito mais difícil que ser um piloto de Fórmula 1, muito mais difícil ser um piloto de Stock Car. Eu queria ser piloto de rally durante até os, 8, 9 anos. Até a hora que eu joguei um joguinho também de videogame, de PlayStation, chamado Harvest Moon. Esse joguinho, basicamente, você herdava uma fazenda toda quebrada do seu avô. Sim. Seu avô faleceu, tinha toda uma historinha, você herdou essa fazenda dele. E aí você encontrava a fazenda com toda a necessidade de ter que reconstruir. Uma fazenda que estava dando, assim, estava zero, dava prejuízo, aí você tinha que começar do zero a plantar algumas coisinhas, algumas verduras, e você vendia para o mercado, tinha os preços que você colocava. Enfim, um joguinho de PlayStation que já começou a instigar no quesito de empreender. Me via sempre tentando zerar o joguinho, né, que é chegar até o final dele de maneira mais eficiente, ou seja, como que eu conseguia bater o recorde do joguinho no menor tempo possível. Quer dizer, é um insight legal, né? Quer dizer, você, a partir de um videogame, sim, você começa a ter uma ideia de que, cara, vou fazer uma empresa funcionar aqui. Comigo, eu sempre me inspirei muito, eu sempre gostei de jogar videogame. Hoje, por incrível que pareça, eu não gosto mais. Acho que porque eu joguei muito na infância. Não é por isso. Não? Eu vou te contar por quê. Tá. Mas Harvest Moon, joguinhos de você conquistar as coisas e ir crescendo, eu sempre gostei, tipo Gran Turismo. Gran Turismo é um jogo de carro que tem até hoje, que deve estar no Gran Turismo 7, sei lá, eu jogava o 2, 3, que você também começava com 10 mil moedas, dinheiros, e aí você comprava um carro ruim.
Aí você ia nas corridas, ganhava dinheiro, aí você comprava carros bons. Aí você ia disputando corridas melhores. Esse tipo de jogo eu sempre curti. Então eu já fui... do business, né? Deixa eu contar por que você não joga mais game. Então eu casei. Aos 29 anos de idade, bicho, você tá com o pé lá embaixo no acelerador, mas então o pé já bateu, não tem pra onde passar. Vocês estão 180, como é que é o odômetro lá, o bicho já explodiu, cara. Vocês estão a 500 por hora. E se tem o bichinho do empreendedorismo, cara, você quer fazer acontecer, bicho. O negócio de vocês é fazer acontecer. E o tempo de vocês é pra produzir alguma coisa, cara. E de repente você senta pra jogar um game e fala, cara, quando eu terminar o game, o que eu fiz? Você vai falar, não fiz nada, né? E é uma troca que a gente faz mesmo na idade de vocês. É assim, cara, vai ser... Daqui a pouco você vai ficar grávido, né? Vai ter um bebê, vai atropelar o bebê, vai atropelar todo mundo, e lá na frente é que você vai voltar pra trás e falar, putz, bicho, o tempo que eu podia estar com eles lá, eu atropelei, porque é da gente, cara. Com 29 anos de idade você quer mais aqui destruir o mundo, e aí fica essa agonia, sabe? Eu tenho que produzir alguma coisa, né? Cara, aconteceu comigo, eu parei de ler romance, cara, eu não conseguia pegar um livro, eu pego um livro pra ler, cara, mas se é um romance... O que eu vou ganhar no final? Não, eu vou pegar o livro técnico, né? E aí eu ia ler o Philip Kotler, porque ele me dava os de marketing e não ia perder o tempo lendo o Don Quixote. Porque é uma tremenda de uma bobagem, mas é uma coisa que basta. Você fala, cara, o Netflix, cara, quanto tempo vai durar essa série? Puta, é muito comprida, cara. É muita coisa, não dá tempo, tem que fazer acontecer, né? Então, talvez você tenha essa explicação, né? Faz muito sentido, tem uma lógica aí. Vocês conheceram na escola? Faculdade. Faculdade. Qual foi? Vocês fizeram onde? A gente se formou na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Na GV. A gente entrou no mesmo semestre, só que tinham 4 turmas por semestre. Né? Tinha 3 de administração de empresas, uma de pública, e a gente era de salas diferentes. Só que em 2009, né? Foi mais ou menos... A gente entrou em 2008 na faculdade. Em 2009 a gente não se conhecia, a gente acabou fechando uma viagem para o Canadá, em Montreal. Vamos fazer um summer course, que é um curso de férias, de verão, e de lá, né? A gente acabou fazendo liderança, inovação e empreendedorismo lá em Montreal, e a gente acabou se conhecendo lá nessa viagem, no qual tiveram várias pessoas. Vocês nem fecharam junto a viagem? Vocês fecharam? Não, porque era um grupo da GV, vários alunos de várias turmas que iam. E a gente acabou se aproximando, né? Quem já tinha se visto, todo mundo se aproximou e ficou mais amigo nessa época. E a gente voltou de Montreal já com ideias do que a gente poderia fazer juntos, né? Assim como nós acabamos fazendo uma amizade também com outras pessoas, criando um vínculo maior. E foi eu e o Dani mais uma pessoa que a gente resolveu criar já na volta de Montreal, ou nos meses na sequência disso. A gente criou uma aplicação para os alunos, muito parecida com o início lá do Facebook. A nossa proposta naquele momento era ajudar os alunos a conseguirem melhores descontos nos restaurantes, nos bares próximos à faculdade, e principalmente de compartilhamento de resumo. Então era um ambiente acadêmico para os alunos para aproveitarem, se conectarem entre eles e se ajudarem. Então, consegui 15% de desconto no restaurante tal. Colocava lá dentro chamava Rapijo. Não sei porque o nome era... coisa dos holandeses que estavam... Isso é 2009. 2009 a gente voltou do Canadá, de Montreal. Não era febre do aplicativo ainda. Não tinha. Ainda não. O Facebook começou em 2004, né? Só que não tinha aplicativo, então vocês estavam pensando num ambiente... Web, o cara entrava no computador dele e acessava ali. Nem no smartphone era. Nem no smartphone, não. Zero smartphone. Nessa época, até eu lembro, acho que foi 2010, 2009, o Zuckerberg foi na GV e eu entrei na sala lá no Salão Nobre, assisti uma palestra dele e aquilo tudo motivava, né? Só, cara, o Zuckerberg tá aqui na sala. E tava começando a explodir o Facebook, né? Naquele momento eu acho que não tinha nem 10 milhões de usuários. Acho que tava na casa uns 30 milhões na época, mas ainda era muito pouco. Sim. Aquilo motivava muito, né? E a gente se conectou com alguns holandeses que tinham competência técnica, porque nós administradores de empresas, fazendo negócio de internet, a gente não fazia ideia, era de desenvolvimento. Essa parte técnica vocês não tinham a pegada na TI. Mesmo vocês não são bichos de TI que vieram, vocês são de administração. De administração. Isso é interessante. E aí na época tinha uns holandeses lá que eles criaram um site, colocaram no ar, a gente colocou, tinha muito aluno de fora, de São Paulo, o pessoal tinha problema com acomodação, a gente colocou um lugar lá, uma mapinha para os alunos compartilharem quarto nos apartamentos, para os outros alunos poderem alugar. E aí virou um monstrinho a plataforma. Ela fazia tudo, mas não fazia nada direito. Esse programa aqui vai dar samba, porque quem ouve o Leadercast está acostumado a ver porradas de caras de TI
que sentam, tem uma ideia, querem montar um negócio e quebra a cara porque não tem a parte de administração. Exatamente. E hoje a gente inverteu o jogo. Eu tô com 2 caras de administração, cheio de ideia, que para montar vai ter que usar a moçadinha de TI, né? Muito disso. Mas aí vocês começaram a experimentar, descobriram que a ideia é maravilhosa, mas na hora de botar no papel o bicho meio que pega ali, né? Sim. Enfim, eu acho que a gente acabou errando na construção de um grupo muito grande. Tinha muita gente envolvida no projeto, Sócios mesmo. muito sócio, muito. Mas já era São business? 6 sócios. Já era um business ou o que Era, era? porque ele dava dinheiro. Já dava dinheiro? Já gerava dinheiro, porque o que acontecia? Chegou num nível de ter tanto aluno usando que a gente começou a cobrar dos restaurantes os descontos. Ou seja, para o restaurante estar listado dentro do site, a gente cobrava R$500 por mês, R$1.000 por mês para divulgar aquele restaurante, aquele bar. Dentro da AGV, dentro do sistema da AGV. A gente fechou na época, lembrando agora, você está fazendo um exercício de lembrança aqui. A gente fechou patrocínio com academia. A academia pagava R$1.500, R$1.000 na época. Em 2009, cara? Pra, não tinha dinheiro, não, pra falar com, sei lá, 2.000 alunos, Uhum. 1.500 alunos, porque era academia muito próxima da AGV. Então ela não só dava desconto, como ela pagava para estar lá. Uhum. Então era um negócio que já estava começando a crescer, só que a gente se deparou com a dificuldade de alinhamento de expectativas de um grupo societário muito grande. Nós éramos Quantos 6 sócios. Tem até depois a gente foi ver do gráfico de percentual de sucesso de um negócio com uma pessoa ok. Tá. Com 2 pessoas é o auge, é o mais provável de sucesso possível. Depois de 2, 3, ele já cai. Ele já chega perto de uma. 4, menos de uma. 5, muito menos de uma. Aí, quanto mais sócios você tem no negócio, maior chance do negócio dar errado. Uhum. Eu vivi isso, tá? Ao longo da minha vida. Tá? Eu tive alguns negócios ao longo da minha vida. E alguns negócios que começaram assim: 2 sócios, 3 sócios. Aí o negócio começa a ficar bom, 4 sócios. E aí o negócio explode. Sim. Eu não vou dizer nem que explode, tá? Porque realmente lidar com as expectativas de 4, 5 é impossível. E a tomada de decisão é muito devagar. Ela é devagar a decisão, os caras não se empenham com o mesmo peso, entendeu? Tem um se matando, o outro está devagar, então é muito complicado. E sociedade é casamento, né, bicho? É casamento. Tem que casar com 6, né? Não dá pra casar com 6. E a relação que você tem é uma relação em que você... eu dependo de você totalmente, você depende de mim também. Só que se eu não tiver compreensão desse grau de dependência, cara, eu vou estar achando que estou fazendo a minha parte, você não faz a tua, você acha que vai. Então é complicado. E não dá para sentar e ter uma DR, que nem eu tenho em casa, né, com a minha mulher, né? Tem uma DR, não dá, nasceu um filho, né? Então ele tem todas as desvantagens do casamento e não tem as vantagens do casamento. Sim. Não tem. Definitivamente não tem. Então, e por isso que é muito complicado. Essa história de escolher sócio é bala, né? Sim. Mas aí vocês caíram na real que aquilo ia ser complicado e fizeram o quê? Fecharam o negócio? Compraram a parte dos outros? Fizeram o quê? Na verdade foi mais simples. A gente saiu do negócio, vai se implodir. A gente estava numa fase de vários memorandos de entendimento, aí começou a dar mais problema do que solução, a gente saiu. Ainda estava um negócio pequeno, não foi... E a turma continuou, depois mudou sócio. Ficaram mais uns 2 anos tocando o negócio. E o negócio morreu? O negócio morreu faz uns 4 anos agora, mas eles ficaram tocando, inclusive com os holandeses. Então, é verdade. Porque a ideia não é ruim. Não era ruim. A ideia é legal. E era altamente complementar ao próprio Facebook. Depois que o Facebook realmente se incorporou, começou a se tornar o que é hoje, era um artifício altamente complementar, porque ele oferecia coisas que não eram possíveis de ser feitas dentro das comunidades do Facebook. De onde veio o insight por esse negócio ali? Foi daquela palestra do Zuckerberg? Ou... O Zuckerberg ajuda, aquilo lá motivava, mas não foi de lá não. Acho que foi muito do... a gente tinha um outro cara que estava no grupo com a gente, toda hora puxando ideia, conectando gente, e nas discussões surgiam algumas ideias. E a gente vendo a dor, principalmente dos intercambistas que chegavam, que não tinham acomodação, a turma de fora, questão de resumo, que eu até tenho pequenininho, eu vendia resumo. Sim. Então tinha toda essa história. A gente falou, vamos juntar, só que eram muitos problemas que a gente queria resolver ao mesmo tempo numa plataforma única, e do outro lado estavam nascendo e florescendo as redes sociais, que tem toda a lógica de efeito de rede. Quanto mais gente você tem lá dentro, maior o benefício. Então
quando você junta tudo, a gente olhava a visão, olhava o que estava acontecendo no societário, não fazia sentido continuar. Então foi um pouco desse... E até chegou no momento da gente repensar o que a gente queria na vida profissional, porque chegou no momento de ter que estagiar. Essa era a pergunta, essa é a pergunta que viria agora. Quer dizer, você quando tira um diploma, um certificado de administrador de empresa, cara, o mundo é o limite, você não tem limite. Você pode fazer o que você quiser, cara. Eu vou montar um pet shop e dirigir o homem descendo em Marte, né? Qualquer coisa dessa cai o administrador, né? Então, tem o mundo na tua frente, né? Vocês não tinham uma pegada na cabeça de vocês quando vocês estavam, eu estou estudando para me formar administrador, vou montar uma banca de advogados, vou cuidar de todos os advogados igual os que tem na minha família, vou ganhar dinheiro com isso. Não tinha uma visão ainda, vocês estavam no escuro. Quando a gente entra na GV, quando a gente entrou na GV, a gente percebeu que tinha um movimento interno, que é natural de lá, tá? Todo mundo que estudou lá sabe disso, de mercado financeiro. O cara vai trabalhar num banco ou vai trabalhar numa consultoria. Sempre são esses dois caminhos. E acaba que você... Porque... É onde está o dinheiro. Então, pelo menos nos década de 90, até 2007, antes da crise, foi onde teve muito dinheiro. Onde a turma ganhou muito dinheiro. Então todos os cases de sucesso do passado eram de mercado financeiro. O cara que saiu da faculdade ganhou muita grana e ficou rico com 20 e poucos anos. E obviamente a GV, sabendo disso, ela condiciona toda a linha de ensino dela para isso. Porque ela quer que os melhores formados sejam as pessoas que vão para trabalhar, vão alimentar esse mercado financeiro. Então, banco de investimento, corretoras, trabalhar dentro de departamentos financeiros de grandes empresas, por aí vai. Que também estão indo lá o tempo todo para caçar a molecada. Que também nas feiras de contratação, era os grandes bancos que estavam indo lá recrutar o time. E fez sentido por um tempo, a gente gostava, operava na bolsa já, tinha lá home broker, toda aquela coisa. Era legal o mercado financeiro. E quando você entra naquele ambiente, todo mundo fala que é legal também, você fica empolgado. Então, por muito tempo, a gente tinha uma visão de mercado financeiro, que a gente interrompeu um período por causa do projeto que a gente estava fazendo, mas depois que a gente acabou com o projeto, a gente voltou com essa visão. A gente acabou indo para o mercado financeiro. Sim, foram mesmo. A gente foi mesmo. Cada um para o lugar. Quase. Confesso que eu já tinha na minha cabeça, já há um tempo, uma predisposição em querer criar o meu próprio negócio. Assim, eu entendi na oportunidade que a gente teve no mercado financeiro, primeiro, uma necessidade de ter que passar, porque na GV, se você não tem X horas de estágio, você não pega o diploma. Então, era obrigado a ter que trabalhar em algum lugar, e acabamos, obviamente, indo trabalhar no mercado financeiro, mas já me via predisposto a ficar um tempo, já sabendo que lá na frente eu queria criar o meu próprio negócio. Então, o exercício que eu fazia durante o estágio deixa eu absorver o máximo possível de informação que eu tenho aqui, porque daqui a pouco eu quero estar sentado onde o meu chefe está. E aí eu quero estar recrutando as pessoas, eu quero estar fazendo as coisas. Então, foi um exercício e um momento legal assim, de absorção de conhecimento. E no lugar que a gente ficou foi uma baita de uma escola. A gente acabou trabalhando na mesma empresa. Eu entrei uma semana, na outra semana o Rafa também passou no mesmo processo, a gente entrou na mesma empresa. Coincidência total. Tinham 2 vagas no processo seletivo de estágio da GV, várias pessoas prestaram e eu e o Daniel a gente passou. Legal. E aí que era um fundo de investimento chamado Bravia Capital. O que eles faziam? Eles tinham um braço de bolsa, né, public equities, que eles falam que é compra e venda de ações, visão de longo prazo. Tinha outro braço, era de private equity, que eles compravam empresas de capital fechado e colocavam executivos da própria Bravia para tocar essas empresas. Sim. Então era uma visão, não era um private equity de grandes empresas, eram empresas de pequeno, médio porte, no qual tinha muito potencial de crescimento, mas normalmente empresas familiares, que tinham, enfim, vários problemas internos para serem estruturados, serem melhorados. E a gente... Com a grande visão de entrar, reestruturar todos esses processos e vender. Então era insano em quesito de prazo, tinha data de validade. Você entrou nessa operação dessa empresa, você tem 8 anos para fazer esse negócio quintuplicar de tamanho e é para a gente vender. E a gente acabou entrando na investida, que foi muito legal. Acho que foi entrou com a cabeça de mercado, entrou de mercado financeiro e a gente acabou sendo alocado para tocar na operação de uma das empresas investidas, que chamava Odontoclínica, era um grupo de franqueadoras de clínicas odontológicas. E foi uma puta aula, né? Uma escola que a gente uma operação assim, em quesito de estrutura e em quesito de faturamento muito próxima daqui a pouco o NetHome está chegando. A gente está entrando, a gente lá atrás entrou na operação de uma empresa que é totalmente factível de entendimento de operação de uma empresa pequena, não era um monstro.
Sim. E aí a gente conseguia ver o nosso esforço, nossa dedicação gerar resultado no bottom line, né? na linha de lucro do negócio. A gente via que mesmo sendo estagiário, os caras deram uma baita de uma autonomia pra gente fazer o que a gente quisesse muitas vezes. E pensa no desafio disso, porque eram 2 moleques que tinham 21, 22 anos, sendo alocados pelo fundo que comprou a empresa, lidando diretamente muitas vezes com os primos, com os tios que continuaram tocando aquela empresa. E aí falar assim, não vai... E pessoas de 50 anos, Sim. 45... E esse pirralho vem aqui para me dizer que não é assim. O pirralho do fundo que me comprou, que aí me esmagou na negociação. Vocês não tiveram nenhum treinamento para esse tipo de coisa? Quer dizer, imagina, o treinamento de vocês é técnico, é a planilha, etc e tal, eu sei que tem que ser feito, mas como é que eu digo isso para um cara de 55 anos de idade, cabelo que fundou a empresa? Vocês não foram treinados em nenhum momento? Não. Cara, eu acho que tudo na vida é questão também de empatia. Assim, empatia é você ter a noção de como que o outro também está se sentindo nesse processo. Mas com 21 anos de idade, cara? Mas é importante ter esse feeling de como que será que ele está vendo uma opinião que eu estou compartilhando para ele. Não adianta só você externalizar o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu estou te provocando pelo seguinte aqui. Cara, eu tenho 21 anos de idade, tem atrás de mim um puta nome que comprou essa porra, cara. Entendeu? Esse negócio aqui nós compramos, cara. Aí eu chego lá e, cara, é muito fácil o meu ego explodir. E eu chego lá, eu sou o rei da cocada preta e vou mandar fazer e pinta e bora, entendeu? Uhum. E aos 21 anos de idade é fácil isso acontecer, porque você não está pronto ainda para... Não tomou as porradas na vida que a gente precisa tomar para entender como é que... Talvez não tivesse nem... Nunca esteve do outro lado da mesa, né? Uhum. Você nunca foi comprado por ninguém para Sim. entender como é que é. Exatamente. Pô, agora eu sei como é que eu me sinto, né? Uhum. Então tem que ter uma cabeça muito boa, sabe? Para você chegar lá e exercitar essa coisa que você falou da empatia, sabe? Vou me dirigir a esse senhor... E tenho que entender que ele deve estar com todas as razões do mundo para me odiar. Cara, tem várias histórias boas, assim. Naturalmente, o nosso perfil, ele é muito parecido e muito distante ao mesmo tempo. Muito parecido porque a gente vem de escolas... com backgrounds parecidas, vem com vontades de criar de maneira parecida, só que é altamente complementar porque eu sempre me apaixonei pela frente de vendas. Não só pelo meu pai, também tem uma história em vendas, eu sempre gostei disso, sempre me comuniquei muito bem, sempre recebi feedbacks positivos nesse aspecto. E o Dani mais controller da coisa, assim, de organizado, de gerencialmente impecável e tal. Então, quando nós entramos no fundo, ele acabou indo para a frente financeira e eu fui para a frente comercial. Quando eu entrei na frente comercial da empresa investida, um dos fundadores da empresa continuou a ser meu chefe. Então, ele foi comprado, ele continuou a tocar a gestão da própria empresa dele, só que agora administrada por um fundo de investimento, e eu passei a trabalhar diretamente com o cara. Ele foi um baita professor. Legal. Foi incrível, a gente se fala até hoje. Eu acho que ele também entendeu, pelo menos na minha posição lá, de não é porque esse moleque veio do fundo que me destruiu na negociação, que agora está podendo fazer o que ele quiser aqui dentro, que eu não vou ajudar ele a crescer. Então, ele me ajudou muito, eu também tive empatia para entender o lado dele. Cara, a gente construiu um negócio muito, muito grande, assim. A gente ajudou a dobrar o faturamento da empresa, porque era uma franqueadora. Ele estava onde? Ele estava na área fazendo financeira. as planilhas. Só que estava participando de planejamento estratégico, com um fundo de investimento, estava fazendo... Eu acho que a gente teve bons professores. A liderança do fundo, os caras eram um altíssimo nível e eles tinham muito contato com a gente, contato direto, todo dia a gente estava do lado dos caras e eles acompanhavam a gente. Eles queriam que a gente crescesse exatamente para assumir a liderança e eles poderem ir para a próxima empresa. E isso acabou acontecendo. Várias pessoas da nossa geração que estavam no fundo, incluindo eu e o Rafa, pouco antes da gente sair da Braga, a gente recebeu proposta para virar sócio. A gente acabou de se formar na faculdade e o fundo efetivou a gente e convidou para virar sócio. Então, óbvio, tem toda uma questão de dedicação, de correr atrás, de estar lá, de fazer, de aprender, estar aberto para aprender. A gente falava que tinha que ser esponja, tinha que absorver o máximo possível. Mas a gente teve bons professores. Eu acho que eu sou muito grato ao Edu Sampaio, a toda a turma lá que foi uma escola pra gente. A gente se Quanto tempo vocês ficaram lá?
2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. É pouca coisa. Bom, também... Não, foi tudo muito intenso. Tá. A gente era aquele estágio que não era bem estágio. A gente saía da faculdade e trabalhava até a hora que tinha que trabalhar. Não existia 6 horas, assim. Nunca existiu, eu acho que nenhuma. 20 horas tem energia pra virar Tinha a noite. energia, Porque hoje estágios são 6 horas, né? A gente fala que tá Nutella. Agora está. Quando é que um vira pro outro e fala, meu, tô com uma ideia aí, vamos trocar uma ideia. Quando foi que aconteceu essa? A gente já estava trabalhando, estagiando na Bravia, e um dia a gente foi almoçar no Getulinho, que era o restaurante lá da GV, e aí eu cheguei com um jornal, tinha uma notícia desse jornal falando assim, Sean Parker investe no Staged. O que era isso? O Sean Parker era o cara que fundou o Napster, né? Sim. E revolucionou a indústria da música. Um dos primeiros investidores do Facebook. Sim. E o Staged era uma startup lá de Los Angeles, fundada por um cara que era músico, que ele estava fazendo shows ao vivo com a internet com venda de ingresso. Ou seja, o artista divulgava o show dele, colocava o preço do ingresso, ganhava dinheiro e o Staged ficava com um pedacinho. E aí a gente já estava nessa época, já nos últimos semestres, eu não lembro se era sexto, sétimo, pensando, olhando, tinham vários cases dentro da faculdade de alunos que ainda estavam estudando, mas já estavam com startups crescendo. Primeira plataforma de crowdfunding do Brasil, da nossa turma, uma das maiores empresas de recrutamento e seleção hoje do Brasil, veio da nossa turma. Então tinha muita gente já fazendo, já com a mão na massa, que isso motivava, a gente olhava e falava, cara, que legal que os caras estão construindo. Quando a gente viu essa startup lá de Los Angeles, que o Sean Parker estava investindo, estava apostando naquilo, era uma mega oportunidade porque não tinha nada parecido no Brasil. Uhum. Então foi o momento que a gente olhou um pro outro e falou, cara, olha esse negócio aqui, faz sentido pro mercado aqui, olhando por cima ainda, sem aprofundar muito. Vamos aprofundar, vamos começar a estudar esse negócio? E aí foi o momento do estalo que a gente começou a estudar, aprofundar, até tomar a decisão de sair 100% do fundo e focar no NetShowMe. Que seria então, a princípio nasceria como uma plataforma para transmitir Shows de música. É isso aí. E a gente fez exatamente isso, a gente copiou, até a parte layout, a gente fez um negócio muito parecido. A primeira versão do NetShowMe era o que a gente chama de copycat, né? A gente basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, colocou no mercado. Sim. Sempre com a predisposição de criar um ambiente no qual um músico pudesse se monetizar através do apoio financeiro dos fãs. Então, quer dizer, não era necessariamente... Vocês não estariam transmitindo ao vivo um show que o cara está fazendo em algum lugar. Não. Ele faria o show para o online. Um negócio intimista. Imagina o artista na frente do notebook, voz e violão, e os fãs pagavam ingresso. Sim. E além do ingresso eles podiam dar gorjetas, né? O cara isso é muito legal. Dando dinheiro ao vivo. Quer dizer, o cara vai fazer para eles, não é que você está aproveitando a gente sempre teve dificuldade no começo para explicar o que a gente fazia. Era muito longa a explicação, né? Teve uma matéria de revista que falou NetShowMe é uma empresa que digitalizou o chapéu de praça. E faz sentido. Chapéu de praça é um negócio meio ruim. Mas é exatamente isso. O que é chapéu de praça, cara? Chapéu de praça. O chapéuzinho que o cara põe quando ele conta ali. Sabe? Boa, chapéu de praça. digitalizou o chapéu. Tá certo. As pessoas podiam pagar o quanto elas quisessem pela aquela arte cristã que ela estava vendo. Sim. Mas a gente sempre ficou muito orientado, sempre teve essa postura muito orientada a cliente, assim, a gente sempre ouviu muito o que os músicos estavam nos passando de mensagem. Essa era a pergunta que eu vou colocar para vocês. Quem era o cliente de vocês? Era o músico ou era o cara que ia... Era muito mais fã do músico. Era o fã do músico. Porque se a gente podia ter 1000 transmissões, só que se nenhum fã pagasse para aquela transmissão, a gente não faturava. Não acontecia nada. Tá. A gente ficava naquele momento com 20% de tudo que o artista faturava. Uhum. Então era um ganha-ganha-ganha. Para nós era 20% do faturamento da transmissão. Para o músico, ele estava monetizando em algo que ele estava fazendo no sofá da casa dele. E para o fã, ele estava vendo uma exibição que não ia acontecer. Sim. E ganhando recompensas, né? Porque a lógica, como estava crescendo o crowdfunding no Brasil, a gente olhava o modelo, o cara apoiava, ganhava uma recompensa e... Por que a gente não replica isso para transmissão ao vivo? E aí o que a gente fez? A gente deixou um espaço para o artista colocar recompensas para os top apoiadores. Então o cara falava assim, o cara que mais dá dinheiro ao longo da transmissão vai levar essa camiseta que eu estou usando aqui para tocar, exatamente. a assinatura. Tá. Já teve de tudo que você pode imaginar. Eu lembro, o primeiro grande show que a gente fez foi lá dos Estados Unidos. A gente estava num evento no Texas e o pessoal do Fresno fez uma transmissão ao vivo acústica.
E aí o Lucas, ele autografou a caixa da pizza e ele levou pro Brasil e mandou pelo correio pra fã dele na época. Cara, Mas já e teve... rodou o negócio? Rodou legal? Rodou. A gente bateu mais de 3 mil transmissões feitas pela plataforma. Teve Vanessa Camargo, que fez show intimista, arrecadou 10 mil reais. Tudo ela doou pra caridade. Sim. A gente teve show de Cone Crew diretoria, que fez de estúdio uma mega de uma exibição. Bateu mais de 15 mil pessoas simultâneas assistindo conteúdo. Cara, a gente teve grandes nomes da música, assim, sem ter... assistindo também esses caras, sem ter que ficar cuidando das coisas. Sim. Só que o que a gente tava percebendo é que era o faturamento de NetHome tava um eletrocardiograma de um cardiopata. Porque tinha mês que faturava 20, 30 mil reais, tinha mês que vinha 30 reais. Eu lembro até, a gente já tinha investimento, a gente conseguiu o primeiro investimento nosso, depois de um ano de NetHome praticamente, a gente conseguiu investimento com o Rodrigo Borges, fundador do Buscapé. Uhum. Lá em Austin, no Texas, durante o evento lá, o South by Southwest. A gente já tava a empresa rodando, já tava rolando o show do Fresno e tal, o cara se encantou com o nosso modelo, principalmente com a gente, ele apostou muito na gente. E aí, alguns meses depois, a gente mostrou o relatório de faturamento do NetHome e ele falou assim, esses 30 aqui desse gráfico, é 30 reais? A gente falou, 30. É 30 reais de faturamento, porque tinha mês que vinha muita coisa, tinha mês que, cara, não tinha tradução, tipo, dezembro, janeiro, não tinha tradução. Não, ninguém... Tinha um grande problema. Que é até uma coisa interessante, porque esse é o mês que tinha que ter. Sim. Esse é o mês pra ter, né? Porque não tá acontecendo nada, é Natal, tá todo mundo parado aí, é hora de fazer as coisas acontecerem. A gente aprendeu outras coisas também, né? Não só questão de previsibilidade de receita, mas foram vários aprendizados aí. Fazer transmissão ao vivo é fazer uma experiência que acaba. E no começo até a gente nem tinha tecnologia de arquivamento, então o vídeo acabava. Para a gente ter faturamento, a gente precisava ter conteúdo no ar. Então, imagina que a transmissão durou 40 minutos, precisava ter outra e outra. Uhum. Se no mês tinha pouca transmissão, não tinha gente assistindo e, portanto, pagando. Uhum. Então, a gente precisaria ter um volume absurdo de conteúdo simultâneo, e para isso precisaria educar os artistas para eles fazerem tudo sozinho. No começo, a gente pegava na mão do cara, ajudava, sentava, botava no notebook, ajudava. Depois a gente começou a ter artistas orgânicos, os caras foram começando a fazer. Só que no meio do caminho, dentro dessas 3 mil transmissões que a gente fez, quando a gente estava ainda na metade ali, a gente começou a sentir muito feedback de artista, falando assim, cara, eu não tenho tanta audiência ainda, se eu for cobrar, eu acho que pode ficar um pouco difícil da turma me assistir, eu acho que eu vou ter pouca gente assistindo. E o cara que era famoso falava, porra, se eu for cobrar, meus fãs vão achar que eu sou mercenário, tô cobrando 15 reais, 20 reais. E acabou que no dia até do show do Cone Crew diretoria, a gente fez um teste, vamos testar a transmissão gratuita. E explodiu de audiência. Uhum. E a conclusão foi, cara, os caras eles querem audiência, Uhum. os artistas eles querem ser vistos. E nesse o momento, primeiro valor que ele vê é a audiência, audiência. ser visto. A monetização é uma consequência. E quando a gente fez isso, a gente perdeu o principal direcionador de receita. E foi um momento que era só tips, né, as gorjetas, lá o cara dando dinheiro ao vivo. Sim. E a gente começou a aumentar o volume, a gente começou a ter muita exposição. Quer dizer, vocês não tinham nem aquela previsibilidade de que 100 caras compraram ingresso. Não tinha isso. Não, porque Os a convidados pessoa apoiava apoiam. na hora. Quer dizer, você entrava no escuro mesmo. Se tinha um cara assistindo, é aquilo. E a gente bancando com os servidores. Se tinham 10 mil Imagina, pessoas assistindo, a Que infraestrutura essa é a pergunta que eu ia fazer agora, que eu imagino que para vocês botarem de pé esse projeto, tem um lance de tecnologia aí que é meio enrolado, né? Que foi todo E eu bancado vou- no primeiro Eu vou querer momento. saber nosso. como é que vocês fizeram isso aí. Se vocês tiverem chance, cara, assistam depois o Leadercast que eu fiz com o Maurício Pereira. Tá. Maurício Pereira, músico, conhecido aí dessa cena musical paulista. E ele conta ali que ele foi, se ele não foi o primeiro, não sei se alguém foi, além dele, a transmitir um show pela internet ao vivo. Ele falou que foi um negócio tão estapafúrdio, cara, porque eles tiveram que fazer um link pra USP, o cara tinha que cortar na mão, o cara mandar para os Estados Unidos, trazer de volta. E ele fez um show ao vivo da maneira mais enlouquecedora. Quando você ouve ele contando aquilo, você fala, meu Deus do céu, como é que faz um negócio desse aí? Vocês estão contando uma história que acontece em 2009. Não. 10. 2013, quando a gente começou a empresa. 13. Então já
já tava tá chegando 4G, isso, fibra já ótica, tá, isso aí, já tá um Aí, pouco melhor. De mas- plataforma só tinha Twitchcam. Então, mas é isso que eu ia perguntar a vocês, quer dizer, vocês iam fazer uma transmissão ao vivo, usando a internet, quer dizer, cara, tem que ter um cabo, tem que ter um local, tem que ter aquela coisa, tem que estar tudo armado lá. E vocês não tinham esse background de TI, foram buscar onde? Pô, a gente começou, a primeira versão, 2 administradores de empresa, sabia zero de tecnologia. A gente contratou uma software house de Porto Alegre para construir o que a gente chama de a primeira versão do produto, né? A versão inicial. Tá. E a gente, como administrador, você fala, quero fazer tudo, né? Uhum. Tem que ter, a plataforma tem que ter todas as funcionalidades, é um negócio mais complexo. Depois a gente vai aprender que não, precisava ser o máximo enxuto possível para a gente poder aprender e desenvolver as coisas, as novas ferramentas. Mas enfim, a gente lançou a plataforma, a gente tinha um desenvolvedor da software house alocado no começo, nos primeiros 3 meses, e nesse meio tempo a gente contratou um cara para montar um processo seletivo para contratar um desenvolvedor, para ser nosso desenvolvedor interno. Tá. Porque a gente não fazia ideia de como avaliar um cara técnico. Não tinha um copycat para esse caso. Você não podia olhar lá fora, o cara fez lá fora e falou, eu quero aquele modelinho, trazer para cá e pôr aqui. Dava pra olhar, mas tem muita coisa, como é que faz? Dá pra olhar como fazer uma engenharia reversa, né? Sim. Como é que você desenvolve? Você precisa ter competência dentro de casa. Sim. E aí a gente montou o processo seletivo, a gente contratou o primeiro desenvolvedor nosso, o Nicolas, que virou nosso sócio algum tempo depois, um cara espetacular, que deu um mega fit cultural com a gente, ele tinha a nossa pegada, né? E desde então a gente começou a construir um time de tecnologia interna. A gente internalizou todo o processo e o negócio foi funcionando. Só que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de software. Você tem outro lado, que é o lado que você falou da internet. Sim, sim. Que isso, no primeiro momento, a gente dependia 100% da conexão da casa do artista onde ele estava fazendo a transmissão. E a gente passou por... Porque nem dá para contar quantos perrengues foram de transmissão. Teve um dia que eu estava aqui perto no estúdio, num show de um artista que é o Thiago York, ele tá famoso, ficou muito famoso na época que ele estava começando, ele não estava tão famoso ainda, ele já tinha uma comunidade muito engajada, e no meio do show começou a chover muito forte em São Paulo, acabou a energia de São Paulo inteira, o aeroporto de Congonhas fechou, o estúdio tinha gerador, acabou a energia do gerador, e era pay-per-view, toda a audiência tinha pagado para assistir. Pago R$50 e algumas milhares de pessoas. Tinha muita gente. Algumas milhares de pessoas pagaram R$50 para assistir aquela apresentação do Thiago York. Começou a chover, caiu a luz e, cara, não tem internet. O aeroporto de Congonhas, como o Dani falou, fechou. E aí, pra avisar essas 1.000 pessoas... Cara, a gente acordou no dia seguinte... no Reclame Aqui, cara. Todo mundo me quer meu dinheiro de volta. Essa empresa que pegou os meus R$50. Nossa, no começo era muito perrengue, a gente passou por vários. Cara, e tinha acabado na internet, a luz, o que eu vou fazer? O que você faz? Não tem aqui. Você não tem como antecipar esse nível. Você até deve ter pensado, bom, se acabar a luz que tem um gerador. Tem um gerador, pô, né? Mas não tem internet. Sim. O show fisicamente acabou, imagina o show online. Sim. Essa experiência foi... Mas aí, que eu imagino o seguinte, eu estou tentando entender esse desenho que vocês acabaram fazendo aqui, que eu imagino que o que vocês têm hoje, aquilo é no embrião. Dali, vocês migraram para cá hoje, lá, né? E acho que vocês logo notaram que deviam ter algumas frentes para ser resolvidas. Então, do ponto de vista da administração, eu tenho alguém que cuida das finanças, alguém tem que cuidar de vendas, alguém tem que cuidar da RH e assim vai, né? Do ponto de vista do negócio, cara, deve ter um núcleo de tecnologia foda, deve ter um núcleo de comercial foda, né? Sim. Que é diferente do núcleo do financeiro. Então, o negócio de vocês conseguem enxergar esse tripé ou esse quadripré? Como é que é o negócio na NetShow? Essa história de que transmissão de coisas ao vivo, né? Como é que ele compõe? Tá. Primeiro, pela nossa cabeça ser de 2 administradores de empresas, a gente sempre teve o cuidado de crescer de maneira estruturada. Então, sempre os pés aí do negócio, sempre existiu um cuidado muito especial na maneira como a gente faria a entrega daquele projeto para algum determinado cliente e principalmente o crescimento e evolução do empreendimento de maneira geral. A gente nunca cometeu o erro de crescer de maneira desestruturada. Acho que esse é um primeiro ponto também. Não, você vai ter que melhorar um pouco isso aí, porque esse tema é fantástico, cara. Isso é maravilhoso. O que eu converso com gente aqui, o negócio nasce, começa a crescer e o cara implode porque ele não consegue, não tem base, não tem a base, né? Exatamente.
E aí a gente começou já a entender qual que era a dinâmica da entrega e começar a criar as áreas. Toda empresa mínima que seja, ela começa com a área financeira, a área de marketing, a área de vendas e a área de entrega, vamos chamar. Sim. Obviamente a gente apelidou de outros nomes, que não nomes tão quadradinhos assim. Por exemplo, a área de entrega, ela é CS, é Customer Success, sucesso de cliente. Não é um pós-venda. Pós-venda, uma gráfica chama de pós-venda. Não vamos chamar de pós-venda. A gente vai chamar de sucesso de cliente. E a área de vendas é a área de growth, é a área de crescimento, entendeu? Então, já que a gente está fazendo um negócio diferente, vamos dar nomes diferentes para as coisas. Então a gente foi entendendo a dinâmica do processo de entrega, nesse momento, já também entendendo que o nosso público já não era mais o músico, também não era mais a gravadora. Nosso público, num segundo momento, passou a ser o meio corporativo. Se nós queremos construir uma empresa sólida e previsível, a gente precisa construir uma máquina de vendas com clientes que consigam nos dar essa previsibilidade. Qual o segmento que é? Indústria corporativa. Ela estava altamente sedenta por uma ferramenta de transmissão ao vivo que pudesse ter segurança da informação, que pudesse conhecer a audiência que estava consumindo o conteúdo, que pudesse possibilitar monetização e engajamento. Os 4 pilares a gente já tinha para a indústria musical, só que era um modelo de revenue share. Você acaba de me descrever o YouTube. No quesito... Só que não. Hashtag só que não. Só que não, né? Acaba de escrever o YouTube, só que não, né? Só que não. Porque eu imagino o seguinte, o que você me escreveu? Uma produtora com um caminhão de externa, que encosta lá na frente, bota um cabo, põe no YouTube, joga no ar e fala que tá tudo feito, né? E até porque é de graça, o YouTube é de graça, né? Mas é interessante, porque eu imagino vocês modelando isso para vender para alguém. O negócio, o cara... Você falou que vocês estavam sedentos, mas eles não sabiam direito o que era, né? Eu estou sedento por quê? Eu quero fazer minhas reuniões, né? Quero fazer... Uma apresentação trimestral de resultados. Isso, não posso usar o YouTube, me ajuda, pelo amor de Deus. Era aí a pegada. Essa era a dor. No mundo da startup a gente fala de uma palavra chamada pivô, né? Quando você pivota a operação. A gente estava nessa onda de transmissão, gerou muita exposição e as empresas começaram a se interessar pela ferramenta. Ela achava legal a ferramenta, só que a gente não tinha, você falou, a modelagem para o mundo corporativo. E isso vocês já tinham parado com a música? Ou foi um momento de transição. A gente estava olhando, a gente entendeu, né, em 2015, tudo, a novidade que as redes sociais estão trazendo com transmissões ao vivo, e a gente viu que não fazia muito sentido não ter pay-per-view, a gente virou uma ferramenta de audiência, uma ferramenta de social. Sim. E aí quando em 2015 a gente começou a fazer muita experimentação, no final de 2015, e as empresas começaram a olhar o nosso produto e falar, cara, tem alguma... quanto custa para eu ter tal ferramenta, eu quero usar personalizado, tal. E a gente começou a estudar as dores do cliente que estava demandando, quais eram os benefícios que ele estava querendo comprar, quais eram os medos que a gente gerava na venda. E aí a gente começou a remodelar o negócio, e a gente fez um relançamento da plataforma, no qual a gente arrancou toda a visão artista, porque estava muito difícil de escalar. A gente escalava a audiência, mas não escalava a receita, a gente não conseguia monetizar a plataforma. E aí a gente entrou no universo corporativo. Isso foi em janeiro de 2016. Que acho que é mais ou menos, quando toca o telefone lá, o som do Café Brasil. Exatamente. A gente tava um mega desafio, porque imagina, a gente tinha uma plataforma que ela era uma plataforma igual para todo mundo, gratuita, o cara entrava, fazia live. Quando a gente ia falar com a empresa, cada empresa tem uma demanda diferente. A gente precisava modularizar todo o software para entregar da forma que a empresa estava demandando, e as dores que eles queriam resolver, de fato, eram muito relacionadas à segurança da informação, à escala. A empresa, ela muitas vezes olhava e falava, cara, eu não quero só o software, eu quero também o serviço, eu preciso da solução inteira, eu preciso que alguém faça isso para mim, eu não quero gerenciar vários fornecedores. E aí a gente enxergou a oportunidade de uma grande oportunidade no mercado corporativo, que tinha ninguém, assim, estava totalmente vazio, poucas empresas operando, a maioria pequenas produtoras, mas não tinha uma grande empresa olhando e operando nesse mercado de uma forma eficiente. Então foi o primeiro passo que a gente deu no universo do vídeo online, né? Dominar a experiência corporativa de transmissões ao vivo. E aí foi o momento que, primeiro semestre a gente focou muito no software, em 2016, segundo semestre a gente começou a construir uma rede de produtoras parceiras para a gente poder escalar a entrega. Então a gente começou a criar tudo que o Rafa falou, a maquininha de vendas. Então a gente começou a gerar muita oportunidade por meio de marketing digital, por meio de relacionamento, e aí alimentar um comercial. O
começou a gerar volume para as produtoras que são parceiras. Então hoje a gente consegue operar o serviço de transmissão ao vivo, software e a captação audiovisual e link de internet no Brasil inteiro, sem ter uma câmera no escritório. Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Pegou contas internacionais como Oracle da vida. A gente faz produções completas em Cidade do México, Buenos Aires, Bogotá. Você tem uma câmera... Ano passado foram exatas 3.300 transmissões ao vivo feitas sem uma câmera dentro do nosso escritório. E aí isso é uma inversão do jogo, porque normalmente o que acontece? É uma produtora que tem milhões investidos em equipamento e fala, pô, vou transmitir evento ao vivo, né? Isso. E vocês inverteram o jogo. Falaram, não, espera um pouquinho, nós somos a inteligência nossa. Olhando a nova economia, né? A economia compartilhada muitas vezes. O Uber é a maior empresa de transportes e não tem nenhum carro na frota. Airbnb, a maior empresa hoteleira, não tem um ativo sequer de hotel. Isso aí. A gente hoje é a maior provedora de soluções de transmissão ao vivo sem ter nenhuma câmera no escritório. Sim. Perfeito, cara. É um caminho muito que bom. é muita experimentação e teste, né? A gente começou lá com um show, aí vai testando, aí tira o pay-per-view, aí a gente tentou muito trabalhar com influenciador digital, aí veio o corporativo e a gente viu um mercado gigantesco pouco explorado. Aí foi o momento da virada. A empresa que estava andando de lado começou a crescer rápido. Vocês saíram do B2C para B2B. Exatamente. Total. Foi Exatamente isso. Não tem mais B2C. Não tem mais. Você não tem mais. Agora Agora é B2B. Tá. Aí tem que falar Não, versão então, 3. eu imagino, Sim. porque não se abandona. O B2C tem um negócio de escala que é maravilhoso. Exatamente. Pô, Exatamente. o B2C é o que há. Cada um me pagar R$1, eu fico milionário. Sim. Se cada um pagar R$1, né? E o B2B não. E a outra coisa, o B2B, se eu perco um cliente, eu perco uma fatia grande, né? Sim. No B2C, se eu perco um carinha, entra outro também. Valorizar. Então, ou seja, ninguém abandona, né? Eu imagino que vocês vão voltar a isso aí na sequência, né? Mas antes de voltar, deixa eu cutucar vocês. Então essa coisa começa em 2016 e vocês vão expandir para valer em 2017, é isso? Realmente Esse multiplicar pega a empresa algumas vezes em 2017. Isso aí. E aí vocês fez 5 vezes o faturamento da empresa. se deparam com a necessidade de crescer. Eu vou ter que crescer. Já não somos mais 3, 4, 5, agora a gente tem que ser, sei lá quantos. Quantos são hoje? 30. Então, indo até o final de março para 40. Pois é. E aí vem essa decisão do crescimento que traz junto uma dor desgraçada, né, cara? Porque dizem até os caras, eu estudei isso na minha época lá das administrações, que fala o seguinte, que o limite de uma empresa é 500 pessoas. Passou de 500, esquece, porque aí você já não pode chamar pelo nome, você não tem mais olho no olho, a coisa desanda, porque 500 é uma loucura, né? Sim. E hoje em dia 500 já é gente pra cacete, cara. É muita gente, né? Eu tô falando do ponto de vista da manufatura ali atrás, na minha época lá, né? Quando a Volkswagen tinha 80 mil, 50 mil, 60 mil, né? Eu imagino que vocês veem com tudo controladinho, tudo bonitinho, cara, e agora esse negócio vai ter que escalar, não só porque eu tenho muito cliente chegando, mas porque tem muito mais cliente para ganhar. Entendeu? Eu não consigo ganhar mais se eu não aumentar de tamanho aqui. Como é que você aumenta sem quebrar, cara? Primeiro, não existe crescimento rápido sem você quebrar processos e quebrar algumas coisas que estavam organizadas. A gente, até com 2017, a gente cresceu 5 vezes, a gente entrou em 2018 falou, vamos crescer 5 vezes de novo. Só que você começa a perceber que tem um trade-off. Se você cresce muito rápido todo ano, você pode perder a qualidade do serviço. E se você cresce, se você acha um ponto de equilíbrio, que você consegue manter qualidade estruturada e construir uma base para o crescimento acelerado, mais saudável para o longo prazo, e a empresa com consistência, se todo ano você cresce um pouquinho, mas consistentemente, dá para construir um mega negócio gigantesco. Você vai ter que falar não, uma porrada Vai ter de que coisa. falar muito não. Vai ter que abrir mão de uma porrada de oportunidades, né? Exatamente, porque o que acontece? Você não escala uma empresa se você faz muitas coisas diferentes. Você precisa ser mestre em alguma coisa. Você precisa dominar aquele processo para você poder replicar aquele processo. Então, a gente tem toda empresa, toda startup, todo fala, precisa de foco. O que é foco? Foco é exatamente entender o que você está experimentando, entender o que deu certo, formatar aquilo redondinho e replicar. Então, o momento de escala, quando você começa a crescer a operação, tem que contratar gente, tem que colocar para rodar, é o momento em que você dominou o processo e você começa a replicar. Mas até chegar nisso, você faz tanta experimentação que vai quebrando, vai mudando, e vira uma bagunça, né? Você precisa arrumar. Então a gente tem várias, é meio um pouco cíclico, né? Cada vez que a gente lança um produto novo, que a gente estabelece alguma
uma modelagem nova de negócio, a gente passa por um momento de caos, né? Que você quebrou um monte de coisa, você precisa reorganizar e a gente vai atrás arrumando. Aí uma hora o negócio começa a andar, aí vamos colocar mais, a gente entendeu como é que funciona, a gente coloca mais investimento e acelera. Isso é uma cultura, né, cara? Porque vocês não se apavoram mais nesse momento de caos. Nessa altura do campeonato, não. Ele faz parte do jogo. Não sabe, o bicho vai pegar. Vamos fazer pegar, né? Sim, esse momento de caos hoje na empresa, ele dura um dia, 2 dias. Legal. Hoje as células, elas são construídas dentro da operação, que a gente consegue tranquilamente se remodelar no menor espaço de tempo possível, porque existe um evento que modificou a estrutura. Pode ser um evento, pode ser um cliente parrudo ter chegado, pode ter sido infelizmente um sócio ter falecido, como aconteceu, pode ter uma nova parceria ter sido realizada. Então, eventos que aconteçam na empresa, a gente, como uma célula, a gente se readequa no menor espaço de tempo possível. Isso é totalmente parte da nossa cultura. Qual foi o momento que vocês sentaram os dois para tomar um chopp e deram um bater e falaram, deu certo? Não é que terminou, é o seguinte, pegou no breu, daqui é crescer. Quando foi que vocês... Eu acho que a gente nunca sentou e falou, deu certo agora, mas a gente sempre comemorou as pequenas conquistas. Eu acho que ao longo da jornada tem vários pequenos marcos que a gente fala, cara, legal. Primeiro eu lembro vários, por exemplo, primeiro captação de investimento com o Rodrigo Borges. A gente trouxe o melhor cara de internet que tinha no Brasil para virar nosso sócio, cara. Foi o primeiro momento que a gente falou, legal. O dia que a gente trouxe um contrato gigantesco de uma emissora de TV, porra, legal pra caramba. Vamos lá, a gente bateu, deu certo. O dia que a gente captou... Primeiro contrato B2B. Exatamente. A gente brindou a primeira captação com fundo de investimento, brindamos. Os primeiros 100 mil reais faturados no mesmo mês. Que imagina, para quem faturou 30 reais, faturar 100 mil reais no mesmo mês, deu certo. Né? Se a gente vai analisar o gráfico de evolução da empresa em quesito de faturamento, dá muito para ver os momentos ahá que a gente fala, que são os momentos de brinde que a gente teve. Sim. Tranquilamente, dá para ver nas linhas de curvas de evolução. O momento em que a gente fechou uma conta expressiva em B2B de software, momento em que a gente entrou com software mais produção, momento em que a gente olhou para o negócio macro e a gente propôs o OTT. Então, as grandes linhas e mini conquistas que a gente teve nessa jornada, elas foram sim comemoradas, mas não como um brinde tipo... A gente não considera ainda que o negócio deu certo. A gente não é que terminou aqui, na zona do pegou no breu, daqui para cima, né? Daqui para longe, né? Se a gente sempre achar que a situação não está confortável... Não, isso é o ideal. Se estiver confortável, pode acontecer. Alguém vai te atropelar, né? Alguém vai passar. Você falou um negócio interessante em televisão. Vocês fecharam transmissão para a TV também. Teve broadcasting? Sim, o NetShowme, quando a gente entrega o software que o cara gerencia, ele cria transmissão, ele tem chat, ele tem relatório, tem um monte de coisa, ele opera em cima de uma infraestrutura. Então a gente começou a verticalizar a nossa entrega. Então hoje a gente entrega toda a infraestrutura de distribuição de vídeo para 24/7. Qualquer emissora hoje tem conteúdo rodando na internet, não só em canal aberto, canal fechado, mas também aplicativos, smart TVs. Então a gente também fornece esse tipo de tecnologia para emissora de TV. E aí em cima dessa infraestrutura a gente tem o nosso software, e em cima da camada de software tem a questão do serviço, né, via rede de produtoras que a gente homologou pelo Brasil e alguns países aí na América Latina. Sim. Pô, que legal. Isso aí funciona bem. Sem ter uma câmera em casa. Sem ter uma câmera em casa. Isso aqui é legal. É isso aí. Muito bem, aí vocês começam a se coçar, porque vamos buscar mais gente aí, vamos buscar outro tipo de... Vamos sair dessa história das grandes corporações, que ali tá legal, tá andando, tem outras coisas precisando aí. Como é que foi como é que desperta essa ideia de que... Primeiro que no universo corporativo a gente conseguiu grandes contas importantes, recorrentes. O que acontece quando você consegue uma grande conta dessa? Essa empresa realmente usa o seu produto. O que acontece com uma plataforma de vídeo de transmissão ao vivo quando usa-se muito conteúdo gravado? Sim. A gente começou a se deparar, cara, com uma infraestrutura de storage, de armazenamento, estava batendo alguns teras de conteúdo lá.
alguns milhões de visualizações do conteúdo. A gente falou, cara, a gente precisa ajudar essas empresas a organizar todo esse inventário de conteúdo. Não deixa de ser um inventário, não deixa de ser o ativo da empresa. E a gente já começou a se coçar já no primeiro semestre de 2018, ano passado, a propor soluções que conseguissem ajudar as empresas a organizar esse inventário de conteúdo. Quando a gente foi olhar o que o mercado lá fora, ainda embrionário, estava fazendo, estava olhando muito para o OTT, que é o nome científico do Netflix, é Over the Top. Né? Uhum. E aí a gente se deparou com, dentro do universo de OTT, uma comunidade de pessoas que estavam usando muito maior que o segmento corporativo, infinitamente maior, que é o produtores profissionais de conteúdo. Então, deixa eu entender essa... Deixa eu só... Eu tô de fora, tá? Não entendo nada desse negócio aí, eu já me perdi aqui. Quando você fala do OTT, o que é? É um sistema que é o sistema que a Netflix usa. Na verdade, é a tecnologia. A gente fala, por exemplo, um CMS, é Content Management System, é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Quando a gente fala um LMS, a gente está falando um Learning Management System, sistema de gerenciamento de educação, de ensino. O OTT, ele também é um framework, assim como o LMS, assim como o CMS. Ele parte do pressuposto que ele vai unificar as grandes tendências e tecnologias que estão acontecendo naquela indústria. Por exemplo, gateway de pagamento. Sim. Netflix tem, modelo de assinatura, tá lá. Sim, tá lá. Recomendação de conteúdo, sim, tá lá. O CMS, gestão de todo o inventário de conteúdo, sim, tá lá. Botões de login para conhecer mais seus hábitos de consumo. Ou seja, o OTT, além de ser o que existe de mais inovador nessa indústria, nessa vertical, ele concentra todas as grandes inovações. Entendi. Ele é meio que o one-stop shop do negócio. Ele é a loja que você vai encontrar tudo que você precisa, tá no OTT. E o Netflix foi o grande evangelizador desse novo framework, né? Só que para ele mesmo, ele criou o próprio OTT dele. O nosso olhar eu tenho certeza que um Santander precisa ter o próprio Netflix deles. Porque a gente já sabe que eles têm dores de gestão de conhecimento interno dos colaboradores. Então, você está tocando num assunto aí que é uma coisa fantástica, cara, que é o seguinte. Esses caras, essas empresas, esse pessoal do mundo dos negócios e tudo mais, nunca se viu como um gerador de conteúdo. Eles não se veem como isso, né? Na verdade, quando precisa de conteúdo, eles buscam alguém que faça. Exatamente. Ele não reconhece o que ele produz ali. O treinamento que ele deu para aquele cara, aquilo nunca virou nada, né? Aquilo eu treino o cara e... Ele acha que a atividade principal dele é o varejo. Ele se acha um varejista, ele não se acha um produtor de conteúdo. Aquela cultura, aquele conhecimento, ele nunca foi transformado em algo que eu possa ir na prateleira e pegar, espera um pouquinho, vou pegar aqui. Eu sempre busco alguém para fazer para mim, né? E essa coisa está dentro da minha empresa. Na minha cabeça, está na minha experiência, que sempre foi relegada para o segundo plano. E o que vocês estão contando para mim aqui agora é que há uma mudança no mercado cultural. Quer dizer, as pessoas estão começando a ver que cara tem um puta valor nessa cultura que está na mão da empresa. Ela só não está formatada, ela está largada, ela está perdida em vários lugares aí, né? E o senhor Luciano Pires, que tem 60 anos de idade, que está sentadinho na mesa lá, tem um cabedal de conhecimento do negócio que nunca foi passado de forma nenhuma, não virou nada, não virou um blog, não virou nada, e de repente esse cara senta, grava um vídeo. A história já tem a definição perfeita. São as receitas da minha avó. Um dia a velhinha morre e as receitas foram tudo embora, cara. Porque ela não deixou isso pra ninguém, né? Na visão do seu cliente, na visão de quem consome o conteúdo, qual que é o grande desafio? Qual que é a grande dor? A gente hoje está vivendo num mundo em que a informação está altamente dissipada e pulverizada num nível em que 99% é lixo. Sim. Onde eu estou disposto a pagar para ter 1% de qualidade. Isso aí. É isso, essa é a mentalidade da pessoa. pessoa. Qual é o grande lance aí? Você não está pagando pelo conteúdo. Você está pagando por quem vai selecionar esse conteúdo. Exato. Autoridade no assunto. Curadoria, que é o grande nome. Vão escutar de montão, que todo mundo vai falar porque vai entrar na moda agora. É a curadoria, né?
Você não aguenta mais consumir conteúdo ruim. Sim. Até porque hoje todo mundo é produtor de conteúdo, então o volume de conteúdo está crescendo exponencialmente. E a capacidade de consumir conteúdo ela é linear. Então você precisa curar conteúdo para consumir aquilo que é bom. E até porque você tem um problema que não dá para você esperar para ver se o conteúdo é bom, né? Deixa eu começar a ver. Deixa eu começar a ver esse vídeo aqui, 10 minutos depois ficar, pô, é ruim, perdi 10 minutos. Sim. Não dá mais tempo. Tempo principalmente. É isso aí, né? E aí vocês olharam para isso e entenderam que tem um monte de gente produzindo conteúdo. Só no universo corporativo já dava para construir uma empresa gigante, que é a nossa realidade já de algum tempo. Quando a gente olhou produtores profissionais de conteúdo, dá para construir algo muito maior do que o meio corporativo. Então, a gente passou a olhar quem estava fazendo isso no mercado, muito bem. Paralelamente, caso não desse certo essa estratégia, fazer dentro de casa. Mas a gente encontrou uma sinergia muito grande com uma empresa de Natal e a gente acabou fazendo essa compra dessa empresa, trazendo o time executivo dela e trazendo os clientes e trazendo toda a tecnologia e o know-how que eles já vinham estudando isso há muito antes do que nós, muito tempo antes do que nós. Quando despertou o fagulho do Titi, eles já estavam com um produto já com alguns clientes. Então deixa eu explicar para você que ainda não pegou a jogada aqui. Um produtor de conteúdo sou eu, Luciano, que estou sentado aqui produzindo conteúdo e usando o que eu posso fazer aqui. Então eu vendo uma palestra para uma empresa, eu faço um vídeo, coloco aqui, etc e tal. E um belo dia aparece alguém com um esquema de assinatura recorrente e eu olho para aquilo e imagino que talvez de repente possa ser viável eu passar a ganhar dinheiro com assinatura recorrente. Você que está vendo a gente aqui sabe o que é o Café Brasil Premium. E para eu colocar o Café Brasil Premium no ar, existiam alguns relatados aí à disposição, que eu podia usar, Hotmart, esse tipo de coisa. E eu optei por não usar os relatados e partir para usar uma plataforma que pudesse adaptar a mim, né? E aí encontrei uma turminha de Natal, que criou todo esse projeto pra gente do Café Brasil Premium, de toda essa estrutura que está crescendo. E a gente acabou se cruzando no meio do caminho. Então, como eu estou lá dentro, e esse material uma semana atrás a gente sentou para conversar e a NetShow me adquiriu aquela empresa. Então agora quem está cuidando desse projeto para mim é a NetShow Me, e é muito interessante porque a gente está no momento de começo de festa, né? Sim. A NetShow Me chega não é para pegar um negócio que explodiu, não, está tudo começando, nós estamos tateando, né? Isso é uma característica legal que tudo que está sendo desenvolvido na base do trial and error, né? Pô, não funcionou aqui, troca ali, e não deu certo. Então, não foi um copycat, né? Não é todo mundo aprende. Exatamente. E todo mundo aprendendo conjuntamente. Sim. E vocês vêm com uma expertise, né? Sem contar a estrutura. Vocês vêm com uma estrutura legal, que é muito maior do que aquela que existia, e com uma pegada comercial que lá não tinha, né? Sim. Você vê com uma pegada agora aí que, cara... Já tem uma carteira de cliente para distribuir. Tem prazo para dar certo, tem resultado, tem profissional e tudo mais. Tem investidor. E vocês chegaram vocês falaram para mim em algum momento da nossa conversa aqui que vocês trabalharam uma época com influenciadores digitais. Né? Sim. Lá vocês já sacaram essa turminha. Vocês sacaram lá atrás, o músico é um produtor de conteúdo, né? Sim. Influenciador digital é um outro produtor de conteúdo. E aí tem os Luciano Pires da vida que produzem ainda um outro tipo de conteúdo, né? Cara, esse universo é infinito. Isso é infinito. É infinito. Obviamente a gente tem que voltar os passos atrás e falar também da qualidade desses conteúdos, porque o que a gente vê, grande parte deles, é que várias pessoas que se dizem influenciadoras digitais, basicamente elas fazem parte dos 99% do conteúdo ruim que faz parte do mercado, né? Então, o que a gente está vendo agora é que todo mundo pode ser um produtor de conteúdo. As plataformas digitais, elas democratizaram esse acesso. Então, a pessoa, ela parte do pressuposto que ela pode falar sobre qualquer coisa. E ela não constrói um planejamento, uma estratégia baseado no que ela é autoridade para falar. Ela vai falando. Então, não me inspira os canais que têm seus 10, 20, 50 mil acessos, mas que você olha a comunidade daquela pessoa e não te traduz por que a pessoa está lá seguindo aquela pessoa em si. Por que você está seguindo? Você não sabe. Ela não é referência em determinado assunto, ela não é autoridade naquele assunto. Então, as plataformas OTT, elas têm ajudado a curar ainda mais todo esse movimento que tem se dado em relação a influenciadores. Tem vários influenciadores
como você que tem uma vertical que você traça e é aqui que eu vou ter. Então o seu público sabe a vertical, sabe por que ele está te seguindo. Vai fazer parte agora dos próximos anos, ligado ao ecossistema de influenciadores digitais, eles começarem a se preocupar com isso. Qual que é a mensagem que eu passo? Exatamente. Que imagem que eu passo? Quem me segue? Segue por quê? Senão você não dura. Senão você não dura. Ele não dura, ele vai ser esmagado pelo volume de gente que está atrás. Até porque, é uma coisa que eu costumo brincar, né? Eu falo o seguinte, olha, o meu projeto não tem 1 milhão de seguidores. Eu não estou fazendo negócio para ter 1 milhão de assinantes. Né? Nem dá. Se eu tiver 1 milhão, alguma coisa está errada. Se eu estou conseguindo ter 1 milhão, algum erro tem ali, né? O que eu preciso ter? Eu preciso ter aqueles 1000 que me enchem o saco. Sim. Entendeu? Que é o lance de... Isso aí eu sentei para estudar muito. Que é o lance da minha audiência que eu construí. Né? Então eu tenho uma audiência que é minha e que ela tem certas características. E que me interessa esse tipo de audiência. Quem é a audiência é essa? É aquela do cara que eu sei que se eu piscar ele me pega. Sim. Entendeu? Se eu falar uma bobagem, ele vem para cima. Ele me pega. Entendeu? Ele me obriga a querer mais. Esse cara cresce comigo. Ele tá me ouvindo há 10 anos. E esse cara cresceu, bicho. Eu não posso mais usar a bobagemzinha que eu usava lá atrás, porque esse cara já passou. E ele vai falar, o que mais que tem aí? E eu sou obrigado a estar crescendo. Ele me empurra para cima. Né? Então isso é um círculo virtuoso, que é um negócio fabuloso, cara. Como eu falo, os caras falam, pô, você passa o dia inteiro aí. Cara, eu tô me divertindo de montão. Vocês me obrigaram a ler um livro. Olha que fantástico. Vocês me obrigam, por causa de vocês, eu tenho que ler um livro todo mês. Eu tenho que fazer o sumário do livro, eu tenho que escrever. Pô, cara, eu nunca li um livro desse jeito, entendeu? Sim. Então, eu sou obrigado a fazer, e isso me joga um patamar para cima. Você não precisa ter... Que essa seleção que você falou acontece quando esse vou usar a tua palavra, esse ecossistema começa a funcionar. Então, o que o ecossistema do Café Brasil está funcionando? Ele é assim, né? As pessoas começam a se trocar ideia, a querer mais, a cobrar de mim, a exigir posturas. Né? Eu não posso abrir mão de alguns princípios que eles sabem que eu tenho. Você tem uma comunidade, né? Exatamente. Pessoas que se engajam, se interagem entre elas. Estão lá e esperam um determinado tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu sei que eu não vou ver na página do Luciano. Entendeu? Ele não falou isso. Bem. Ele não falou isso, ele não falaria isso, né? E aí você acaba criando aquela coisa da curadoria que vale a pena. Então, esse cara eu confio o suficiente para ser um curador de temas que vão me ajudar a crescer, né? Então tem um lance de qualificação aí no mercado que vai acabar acontecendo até pela... A turma cansa, né, bicho? O pessoal vai cansar de dizer, o cara de 1 milhão, o cara de 10 milhões, o cara de 20 milhões, chega uma hora, bicho, a audiência cresceu, cara. Sim. Aquela molecadinha de 12 anos, legal. Passou, saiu do nicho e cresceu. Se eu não conseguir atender quem cresceu, eu vou perder todo mundo, né? Exatamente. Então, tem uma dinâmica legal nesse... Que são os grandes desafios hoje que as empresas de mídia enfrentam. Enfrenta total. Elas abriram tanto leque, uma Globo ela atinge tantos milhões de pessoas, que qual que é a linguagem hoje que uma Globo passa? É a síndrome do Faustão, cara. Exatamente. O Faustão tem que dar 30 pontos de audiência, bicho. Se ele descer fundo em um tema, ele dançou, ele perde audiência. Então ele tem que botar a dancinha do famoso, a videocacetada, e aquilo, bicho, não muda a vida de ninguém. Sim. Não acontece nada lá. Ninguém vai mandar uma carta pro Faustão, eu vi o negócio do programa que mudou minha vida. Não vai acontecer lá, né? Tá todo mundo competindo por audiência, por atenção, né? E aí surgem os influenciadores de nicho. Cada um começa a ser autoridade naquele nicho, aí você começa a construir uma comunidade, e dentro da sua base tem os lovers, que são os caras que você falou, que de fato acompanham, pegam todos os detalhes. Sim. E quando você acha esse grupo, e você consegue trabalhar em cima dele e entender por que esse cara está do seu lado te acompanhando, você entende seu público-alvo. Aí você, como criador de conteúdo, consegue fomentar uma comunidade mais ativa e fica muito mais fácil de gerar negócios em cima disso. E você, olha, se passar na sala do teu diretor de marketing e não estiver dormindo, você entra e conversa com ele e conta para ele que trabalhar 10 influenciadores digitais que falam com 10 mil pessoas cada uma, dá um resultado muito maior do que botar um anúncio num programa de televisão que tem 8 milhões de pessoas, entendeu? Porque ali tem uma qualificação de audiência que se perdeu. Eu vou no Ibope, o Ibope não qualifica nada, cara. Ele me dá no máximo, olha, tem a idade, etc, mas não tem qualidade das pessoas que estão ali. E no meu caso, eu tenho essa qualidade na ponta do dedo, cara. Eu sei a qualidade de quem está me ouvindo, né? A dificuldade está em passar isso para quem pode ser um patrocinador. Então, cara, venha falar com esse grupo aqui, que é um grupo altamente qualificado, né? Qualificado por quê? Porque tem dinheiro para comprar?
Não, cara, porque esses caras têm opinião. Sim. Esses caras não engolem qualquer coisinha. Não adianta eu chegar com uma bobagem lá que ele não vai comprar, né? Que ainda faz parte da cultura a questão do volume / qualidade. Exatamente. Né? Porque alguns diretores de marketing, eles precisam reportar para o CEO que tiveram 18 milhões de pessoas impactadas. Sim. Só que quanto de venda efetivamente veio dessas 18 milhões? Ou eu vou mais além. Pode ser até que venha muita venda. Mas eu quero essa venda no tempo. Sim. Entendeu? Sim. O que aconteceu com a tua marca daqui a 10 anos? Sim. Entendeu? Falando para quem não tá nem aí para ela, ou falando para caras que estão construindo com você. Então, bicho, eu tenho uma consistência sendo construída ao longo do tempo que precisa de inteligência. E não é só a minha inteligência de falar com eles, é deles de me receber, né? Sim. Tô dando mais umas dicas, agora eu vou falar um pouco aí. Que eu costumo brincar e dizer o seguinte, o meu trabalho, eu só faço 60% do trabalho. 40% na cabeça de quem me ouve, ou quem me vê. Então, eu pego os 60%, mando, e os 40% vão acontecer lá. É que nem a mãe faz o bolo e o resto acontece no forno, cara. Põe no forno, é lá que ele vai crescer, é lá que ele vai ficar bom. Né? E eu trato assim, a cabeça de quem me escuta é o meu forno. Eu preparo a massa, ponho lá. Alguns caras ficam um bolo maravilhoso, outros caras falam que fica uma porcaria, não quero lá. Mas é na cabeça dessas pessoas. E você não consegue fazer isso com uma audiência ruim. Entendeu? Com uma audiência pobre, né? Uma audiência... Sem ter comunidade. Sem ter comunidade, cara. Que é outro lance fabuloso, cara. Que aí vocês vão, a hora que vocês trombarem nisso, vocês vão ficar loucos, cara. O que é capaz de fazer uma comunidade engajada como essa que eu tenho, por exemplo? Ela cria um treco que é assustador. Você fala, cara, não tenho a menor ideia que eu acabei montando uma rede social. Sem ter rede social. Sim. Onde as pessoas não só se falam, como fazem coisas. Produzem coisas, cara. Os caras se conhecem, os caras se mobilizam, juntam dinheiro, faz coisa acontecer, faz doação, cria podcast, produz material e a comunidade se autogerindo. Meu, fico arrepiado, cara. Nossa, é muito louco, cara. É muito louco. É muito além de espectador sentado trocando botão, né? Vocês estão se metendo no encrenca aí. É isso que a gente fazemos, né? É um risco calculado aí. Não, mas é legal e faz falta isso aí. Então, o que a gente estava pensando em fazer, quando eu convidei vocês para vir para cá, primeiro era ouvir essa história, porque me fascina conversar com essa garotada que pegou a nave no ar. Tá? Eu já estava fora do chão, né? Eu sou o cara que viu o avião sendo construído. E essa molecada que entra com o avião voando e que consegue ter uma... Eu não consigo fazer o que vocês fazem, eu não consigo ter a visão que vocês têm, precisa pegar, já nasceram com o bicho voando, né? E no momento em que o Brasil está... Cara, startup parece que é igreja, né? Todo mundo fala em startup e dá a impressão que todo mundo pode ficar rico, que todo mundo pode dar certo, e que empreendedorismo é um negócio e que está tudo resolvido se você for empreendedor. Não é bem assim. Muito pelo contrário. Se eu queria, para a gente caminhar para o nosso finalmente aqui, só que vocês me contassem um pouquinho dessa dor do empreendedor, cara. Primeiro que empreender, por estatística, né, você vê que a maior parte das empresas elas não dão certo. Né? A exceção, a regra é o que dá certo. É grande minoria. E você tá lá com a mão na massa fazendo, é um jogo de longo prazo, você precisa estar 100% naquilo, é muito difícil de você fazer muita coisa simultânea em paralelo, porque você coloca você divide a sua energia, é muito difícil construir um business que pare de pé, com todas as dores que a gente sabe. A gente começa a empreender já sabendo de todas as dificuldades externas, que a gente já começa a partir do princípio, eu sei que eu tenho que pagar imposto, eu sei que tem um monte de empecilho, mas vamos lá. E a partir disso, daí pra frente, é um negócio de muita resiliência. A turma fala muito dessas palavrinhas, mas parece que é bullshit, parece que é um negócio da boca pra fora, mas não, é mesmo. A gente é uma montanha russa, tem dias que a gente fala, cara, que animal, puta, o negócio deu certo, outro dia dá uma merda, quebrando, cara, puta, será que a gente vai conseguir? Outro dia dá outra coisa dar certo. Então é um jogo de emoção e uma adrenalina que você precisa se acostumar a viver com isso. A gente vive fora da zona de conforto todos os dias. Quem está acostumado lá, grande empresa, trabalha, horário, estabilidade. Dia 15 está na conta minha, né? Tenho 30 dias de férias, etc e tal. E tem muita gente que vem para esse segmento achando que agora não tem mais chefe. Tá? Entra a hora que quer, sai a hora que quer. Bicho, vou jogar videogame o dia inteiro. Vou sentar em golfe. Não é. Não está errado as diferentes carreiras. Tem que ver se é para você, né, entrar num negócio desse e fazer acontecer. Muita gente começa, mas não fala que não é para mim, vou fazer outra coisa, vou fazer meus cursos, vou tocar minha vida do meu jeito. Tá certo. Sim, eu posso ser muito bem sucedido
no serviço público e me aposentando com 40 anos de trabalho e ir muito bem lá. Não tem demérito nenhum. Agora tem os malucos que gostam dessa adrenalina, pega e faz acontecer lá, né? Quem quiser conhecer então, vamos lá. Quero saber como é que funciona isso aí. Vamos lá, eu procuro o que, aonde? Sobre startup você Tudo, fala? não, Sobre... quero conhecer vocês, quero conhecer a gente. empresa, quero contratar, quero fazer parte, onde é que eu vou buscar? Qual é o site, qual é o blog, qual é a rede social, como é que é? Vamos lá, entra netshow.me, é o nosso site, tem tudo lá sobre o que a empresa faz, tem lá no rodapé o linkzinho de carreiras, para quem quiser trabalhar, a gente está sempre com vaga aberta, vaga de vendas, com 10 vagas cliente, abertas, tecnologia, que mais que tem? Financeiro, canais, vendas, bastante coisa. Por que essa tristeza que você falou quando eu tô com 10 vagas? Não, estamos com 10 vagas, sedentos assim, né? Tudo de encontrar? É difícil. Talento é um negócio eu tô fazendo uma brincadeira com vocês, porque eu costumo dizer que é o seguinte, o desemprego tem que ser qualificado, cara. Você qualifica o desemprego. Não é que não tem emprego, ele tá aí. Tem. Só não tô encontrando alguém para botar na vaga lá, cara. Mas a vaga tá lá, né? Ela tá ali, né? Então, Netshow.me, o show me é SHOW, né? Isso. Netshow.me, tá. Isso. Rede social, tudo igual? Tudo igual, Netshow.me no Twitter, Instagram, LinkedIn, você acha fácil. Tem nossas redes também pessoais, Daniel Arco Verde no LinkedIn, Rafael Belmonte no LinkedIn também, então a gente posta bastante coisa por lá. Maravilha. Ajudando não só empreendedores que, assim como nós, estão querendo construir negócios, crescer seus negócios, mas também a galera que está um passo antes ainda pensando no que vai fazer da vida, né? E se é para ela todo esse universo que a gente está falando, porque se tem uma característica que define o empreendedor é a pessoa que sabe lidar com frustrações, né? Sim. Porque são alguns nãos ao longo do dia que você vai tomar, então se você não tiver casca grossa, exatamente, dificilmente você vai manter. Maravilha. Moçada, legal, adorei essa história de vocês aí. Espero estar com vocês nessa bagunça aí toda. Show, vai estar. Se é bagunça é comigo mesmo, tá? E aí usei vocês para fazer um teste aqui, a gente nunca gravou dessa forma aqui, acho que isso aqui pode ser uma virada no Leadercast, sabe? A partir de agora ele deve ficar diferenciado aí. Conta com a gente. Obrigado também pela visita, parabéns a vocês pela história de vocês, eu espero que a gente faça barulho acontecendo aí. Não, com certeza. Olha aí, ó, Leadercast com imagens, né? A partir de agora mudando as cabeças ou tratando de liderança e empreendedorismo na veia. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é o lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.